Definitivamente existem pessoas que marcam a nossa vida. E a aula de hoje, ela vai ser dedicada a uma das pessoas que marcaram a minha vida. A aula de hoje, tem até emoção em falar, mas é dedicada a Vladimir José Massaro. Dr. Vladimir, pai. Dr. Vladimir, juiz. Dr. Vladimir, professor. Dr. Vladimir, amigo. E Dr. Vladimir, eu tive a oportunidade de conhecê-lo no meu primeiro júri, que foi na comarca de Caconde, onde eu fiz minha primeira defesa no tribunal do júri e o réu acabou sendo condenado. Dali por diante surgiu uma amizade. E quando eu fui para São José do Rio Pardo, eu encontrei o Dr. Vladimir depois de um certo tempo como professor. Não só como professor, mas como um amigo. Sabe aqueles amigos que você faz questão de abraçar e beijar? E eu chamava ele de pai. Difícil gravar, vindo tantas emoções na cabeça. Mas um dia eu escrevi, quando do falecimento dele, que o Dr. Vladimir era do quarto rei mago. Porque o Dr. Vladimir, ele ajudava a todos, não importava a sua condição social. E eu, toda vez que subo a rampa daquela faculdade, vem na minha cabeça que podia Deus me dar a oportunidade do Dr. Vladimir subir aquela rampa para eu dar um abraço e dizer: eu te amo. Sabe, Vlad, você faz falta, cara. Muita falta. Dói o coração até hoje. Mas eu sei que você está num lugar melhor. Desculpa a minha emoção. Mas eu não poderia deixar de homenagear esse grande pai, esse grande homem que foi Vladimir José Massaro. Esteja onde você estiver, meu amigo. Sei que você deve estar ralhando com as minhas lágrimas, mas desculpa. Mas você foi mais que um amigo. Você foi um pai. Deus te abençoe, tá? Eu te amo. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os nossos seguidores do canal. Eu peço a vocês que se inscrevam, eu peço a vocês que compartilhem esses vídeos, eu peço a vocês que curtam os nossos vídeos. E a aula de hoje é sobre a primeira fase do Tribunal do Júri.
E essa aula é dedicada a uma pessoa chamada Vladimir José Massaro, o qual eu tive a oportunidade de conviver não só como juiz, mas como professor da faculdade onde eu leciono. O professor Vladimir, além de ser um excepcional ser humano, era, acima de tudo, um exímio profissional do direito. Adorado por todas as turmas por onde deu aula, o professor Vladimir me adotou como filho. E eu senti muito quando de sua partida. E até antes do começo dessa minha aula, eu fiquei um pouco emocionado, mas eu tive que me recompor, porque afinal de contas eu tinha que gravar uma aula sobre temas que podem cair na OAB, que podem cair em concursos públicos, etc. O procedimento do júri, ele é um procedimento bifásico. Essa é uma importante colocação a ser feita. Bifásico por quê? Porque tem duas fases. A primeira, que corre perante o juiz singular, que é chamado como juízo de admissibilidade da acusação, e o segundo, que é o juízo de julgamento ou juízo de mérito, que é aquele que ocorre quando do julgamento em plenário pelo Conselho de Sentença. É necessário frisar que não são todos os crimes que vão a júri popular. Vão apenas a júri popular os crimes dolosos, tentados ou consumados contra a vida, e também todos os crimes a eles conexos. Por exemplo, um homicídio, que é de competência do tribunal do júri, praticado em concurso material com ocultação de cadáver, os dois crimes serão julgados pelo júri. A única exceção que nós temos é quando o acusado é possuidor do foro privilegiado, razão pela qual o foro privilegiado ele acaba prevalecendo, né, sobre o foro do júri. Né? O procedimento do júri ele se inicia com a apresentação da denúncia oferecida pelo ilustre representante do Ministério Público. Aqui eu quero lembrar dois números para vocês, o 8 e o 5. Nesta primeira fase, né, onde o processo corre perante o juiz singular, nós podemos arrolar até 8 testemunhas, sejam elas de acusação pelo Ministério Público na denúncia, e sejam elas 8 testemunhas de defesa na resposta à acusação ou defesa preliminar, como preferem os antigos como eu. Uma vez oferecida a denúncia, o magistrado ele pode ou não receber essa denúncia. E da decisão de não recebimento da denúncia, cabe o recurso em sentido estrito. Posteriormente ao recebimento da denúncia, determina-se a citação do réu para que, no prazo de 10 dias, apresente a sua peça defensiva, chamada de resposta à acusação, onde ele pode arguir preliminares, levantar causas excludentes da ilicitude, causas excludentes da culpabilidade, mas essa peça tem uma primordial função, que é a de arrolar as suas testemunhas de defesa. Uma vez apresentada a resposta preliminar, o juiz ele pode absolver sumariamente o acusado se entender, por exemplo, que ele agiu amparado por uma causa excludente da ilicitude, que o fato praticado não seja um fato típico, por uma excludente da antijuridicidade
ou quando estiver presente alguma causa extintiva da sua punibilidade. Né? Se o juiz determinar ou rejeitar a defesa ou a resposta à acusação, nós vamos para uma audiência chamada de audiência de instrução, debates e julgamento. Ou seja, o próprio nome diz, o juiz vai instruir, vai acontecer os debates e o julgamento. Serão ouvidas a vítima, posteriormente passa-se a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação. Uma vez terminada as testemunhas arroladas pela acusação, são inquiridas as testemunhas de defesa e, por último, o acusado ele é interrogado. Logo após o interrogatório do acusado, uma vez finalizada a instrução, passa-se aos debates, que deveriam ser feitos da forma oral, porém, a praxis forense, faz com que o juiz conceda, com fundamento no parágrafo 4º do 411, ele concede o prazo de 5 dias para apresentação de memoriais. Aqui, para quem vai prestar exame da ordem, nós precisamos prestar atenção no fato que, se houver um probleminha apresentado e aparecer no final que o réu foi citado, a peça a ser apresentada será a defesa preliminar ou resposta à acusação. Se aparecer que o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado, a peça a ser apresentada vai ser os memoriais finais da defesa. Uma vez apresentados os memoriais ou tendo sido feitos os debates, o magistrado vai proferir as decisões. Esse é o ponto crucial da aula. Por quê? Porque nós podemos ter 4 decisões na primeira fase do júri. A primeira é a pronúncia, a segunda é a impronúncia, a terceira é a absolvição sumária e a última é a desclassificação. Para que alguém seja submetido ao julgamento pelo plenário do júri, é necessário que estejam presentes as provas da autoria e indícios, vejam bem, indícios da autoria. Neste caso, é muito bom ressaltar, o juiz não pode entrar no mérito da causa, dizendo sua opinião pessoal, colocando ou fazendo colocações sobre o crime, sobre o acusado, porque essa matéria é inerente ao conselho de sentença. E muitas sentenças de pronúncia foram anuladas, por exemplo, quando o magistrado pronunciava o réu e entrava no mérito da questão, e por uma situação bem prática, essa sentença assinada por um juiz seria capaz de influenciar no ânimo dos jurados. Contra a sentença de pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito. Prestem bem atenção. A sentença de pronúncia, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 4º do Código de Processo Penal. Prazo do recurso em sentido estrito: 5 dias para interposição do recurso e mais 2 dias para a apresentação de suas razões. Muito bem. A segunda decisão que pode acontecer é a impronúncia. O termo in, antes de pronúncia, significa não pronúncia. Quando ocorre a impronúncia?
é quando o magistrado não se convence da materialidade do fato ou faltam indícios suficientes de autoria ou de participação. Nesse caso, é importante dizer que o processo fica arquivado, há uma extinção sem resolução de mérito, mas se surgir uma nova prova na impronúncia, o processo pode ser reaberto. Na desclassificação, a desclassificação é ou pode ser caracterizado como uma nova infração. É como se eu partisse de um crime maior para um crime menor. Por exemplo, de homicídio consumado para tentativa de homicídio consumado para de homicídio consumado doloso para homicídio consumado culposo, ou uma desqualificação. O que é desqualificação? A retirada das qualificadoras. Nesse ponto, é necessário dizer que é cabível o recurso de apelação. E por último, o juiz pode absolver sumariamente o acusado. Quando ele absolve sumariamente o acusado, o juiz entende na sentença que não está provado que ele agiu amparado por uma causa de ilicitude ou uma causa de isenção de pena. É a legítima defesa, é o estado de necessidade, é o estrito cumprimento do dever legal, é o exercício regular do direito, a inexigibilidade de conduta diversa que tratamos no vídeo anterior, e o recurso contra a decisão que absolve sumariamente o acusado é o recurso de apelação. Portanto, nós temos 3 situações para quem vai prestar concurso. A primeira, com a petição cabível, ou melhor, se o juiz rejeita a denúncia, qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Se o juiz determina ou se o réu já foi citado, qual a peça cabível? Resposta à acusação ou defesa preliminar. Se o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado, qual peça que você vai fazer? Os memoriais finais. Se o juiz pronunciar o acusado, qual recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Se ele impronunciar o acusado, absolver sumariamente o acusado, qual o recurso para o Ministério Público? Recurso de apelação. Se ele desclassificar o crime, o Ministério Público, então, ele vai entrar com o recurso de apelação. Aqui eu faço um parênteses. Para saber, muitas vezes na prática, se cabe recurso em sentido estrito ou se cabe o recurso de apelação, a situação é muito simples. Ensinado para mim pelo meu mestre Vladimir Massaro. Se a situação se encaixa dentro do artigo 581 de forma perfeita, porque o rol do 581 é taxativo, a hipótese é de recurso em sentido estrito. Se ela não estiver prevista nas hipóteses do artigo 581, o recurso cabível é o recurso de apelação. Muitas vezes nós recorremos das decisões de pronúncia para retirar uma qualificadora, muitas vezes pelo excesso de linguagem na decisão, que pode gerar, como eu disse, uma predisposição a uma condenação pelo plenário do júri. E, neste caso, o recurso vai para o Tribunal de Justiça de São Paulo e ele fica suspenso, ele fica aguardando o julgamento do recurso. Uma vez julgado o recurso, ele retorna ao juízo de origem para a designação do júri
E aí já é a segunda fase do procedimento do júri. Se houver vários réus e um réu recorre e os outros não, o réu que recorreu tem o seu julgamento suspenso, mas aquele que não recorreu é submetido ao julgamento pelo plenário do júri. Importante, e finalizando, número de testemunhas a serem arroladas na primeira fase, 8. Petição, onde elas são arroladas, resposta, acusação ou defesa preliminar. Onde eu apresento a defesa do réu, nos memoriais finais, que podem ser orais ou escritos. Se preparem, vão para a audiência já com os memoriais feitos, escritos, porque se o juiz determinar a apresentação dele oralmente, você já tem ele na mão. Se o juiz determinar que ele seja por escrito, são os memoriais finais. E contra a decisão, nós precisamos examinar 3 situações. Pronúncia. De maneira prática, bem simples para vocês gravarem. Autoria e materialidade. Pronúncia. Em pronúncia, falta autoria, ou falta materialidade, ou falta ambas. Recurso, apelação. Absolvição sumária. A absolvição sumária existe a autoria, existe a materialidade, porém o réu age amparado por uma causa excludente de ilicitude, uma causa excludente de culpabilidade, né? Ele age, ou o juiz entende que está presente uma causa extintiva da punibilidade, ou quando o fato é ativo. De uma maneira bem simples, eu procurei resumir esse capítulo sobre a primeira fase do procedimento do júri. Faço isso em homenagem ao meu querido Vladimir José Massaro. E aqui eu quero deixar, para a família, para os amigos, para quem conheceu o Vladimir, uma mensagem. O Vladimir era o 4º rei mago. Jesus foi visitado por 3 reis magos. Na verdade, eram 4. Esse 4º rei mago, ele foi também até Belém atrás de Jesus. Só que no caminho, um pedia água, ele dava. Outro pedia comida, ele dava. Outro pedia um parecer, ele dava. Isso foi atrasando a chegada do 4º rei mago. Mas um dia, infelizmente, esse 4º rei mago chegou. Nós, e eu particularmente, estou triste por não mais ter o meu pai, o meu amigo, o meu confidente, mas o céu está em festa com Vladimir Massaro. Fiz essa aula em sua homenagem. Meu primeiro júri foi na sua comarca, com o senhor presidindo, e esteja onde o senhor estiver. Que o senhor esteja em paz e nos braços de Jesus. Um grande abraço a todos e não percam a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe profundamente. E como eu sempre encerro, um beijo no coração de cada um de vocês.